Dando continuidade ao curso de Boas Práticas de Fabricação, veremos hoje o módulo 3. Neste módulo, traremos alguns conceitos referentes a boas práticas de fabricação e POPs, procedimento operacional padronizados, que estão previstos em legislação. Iniciaremos, então, pelo conceito previsto na Portaria do Ministério da Saúde 326, de 1997, que traz o quê? Boas práticas são procedimentos necessários para garantir a qualidade dos alimentos. Então, vejam só, procedimentos, não somente, como algumas pessoas acham, que se referem à parte apenas de higienização. Como veremos, nós teremos procedimentos referentes a pessoal, procedimentos referentes a área de higienização, mas também a área de controle de pragas, controle de água, calibração, etc. Então, vejam, são uma série de procedimentos necessários para garantir a qualidade dos alimentos. E este conceito é muito parecido com o que nos traz o Ministério da Agricultura, na Portaria 368, também de 97. Ele diz o quê? Que são os procedimentos necessários para a obtenção de alimentos inócuos e saudáveis. Na legislação 216 de 2004, vamos ler juntos: procedimentos que devem ser adotados por serviços de alimentação a fim de garantir a qualidade higiênico-sanitária e a conformidade dos alimentos com a legislação sanitária. Então, aqui também procedimentos, não é somente a questão de higienização. Então, são uma série de procedimentos que devem ser adotados por serviços de alimentação. E que são serviços de alimentação? Então, são panificadoras, restaurantes, lanchonetes e afins. Diferente também, temos a resolução 275, que fala sobre indústrias de alimentos. Então, quando tratamos de indústria de alimentos, utilizamos a resolução RDC 275. Quando falamos de serviços de alimentação, a 216. E lembrando que todas essas legislações podem ser encontradas no site Alimentos Online. Também temos procedimentos operacional padronizado. Vamos ler juntos. Procedimento escrito de forma objetiva que estabelece instruções sequenciais para a realização de operações rotineiras e específicas na manipulação de alimentos. Este conceito é previsto também na Resolução 216 de 2004, para serviços de alimentação. E lembrando, mais uma vez, que o portal oferece o curso sobre como elaborar um procedimento operacional padronizado. Então, vale a pena dar uma olhada para saber quais são os passos, quais são os requisitos de um procedimento operacional padronizado. Como falamos, temos a resolução RDC 275 para indústrias de alimentos. Então, qual é o conceito que ela traz sobre procedimento operacional padronizado? Procedimento escrito de forma objetiva que estabelece instruções sequenciais para a realização de operações rotineiras e específicas na produção, armazenamento e transporte de alimentos. Então, esses conceitos estão todos lá na legislação e são necessários para que nós tenhamos uma visão geral do que sejam boas práticas. Então, a gestão da qualidade em alimentos, até os anos 80, ela é feita de uma forma reativa. Então, o controle de qualidade era feito como? Então, nós tínhamos o processo, tínhamos a matéria-prima, o processo, e quando tínhamos o produto final, esse controle de qualidade era feito somente nesta etapa aqui. Então, o que acontecia? No produto final, era feito, por exemplo, uma coleta de amostra. E dessa coleta de amostra, desse lote, se ele desse tudo ok, de acordo com os padrões exigidos, então ele estava bom e esse lote
era aceito. Caso contrário, se desse em desacordo, ele era considerado então ruim e era rejeitado. Mas percebam que todo o controle de qualidade, então, ele era feito apenas no produto final. E hoje, como é que nós fazemos ou preconizamos o controle de qualidade? Então, após os anos 80, o controle de qualidade ele passou a ser o quê? Preventivo. O que quer dizer prevenção? Que chega antes, que tenta prever o problema antes que ele aconteça. Então, o controle de qualidade é feito desde a obtenção da matéria-prima, durante todo o processo. Isso diminui a probabilidade de termos um problema ou um defeito no produto final. Então, a maior chance de termos o quê? Um defeito zero no produto final. Percebam a diferença. Antes, era feito somente no produto final, após todo o processo. Com o controle preventivo, ele é feito durante todo o processamento. Ok? Com relação ao rigor da aplicação das boas práticas. Então, como que eu levo em consideração se um produto é perecível, se ele não é perecível? Como que eu administro isso? Então, vai depender do que? Do produto. Por exemplo, aquilo que nós acabamos de dizer. Se o produto é um produto perecível, eu vou ter que ter muito mais rigor, muito mais procedimentos a serem adotados e controlados. Também com relação ao processo. Se o processo é automatizado e temos pouco contato do manipulador, então as atenções vão ser voltadas mais para o quê? Para o equipamento, para o processo em si. Não que o manipulador não vai ter importância nesse segmento, terá, mas se ele não entra em contato com o produto, então o enfoque maior será na questão dos equipamentos, na questão do processamento. Também com relação ao público-alvo. Se nós formos trabalhar, por exemplo, numa cozinha hospitalar, onde o público-alvo já é mais sensível, já é mais debilitado, ou então alimentos para criança, alimentos para idosos, não quer dizer que o público em geral nós não tenhamos que ter cuidados, teremos sim, mas quanto mais sensível, quanto mais sujeito a enfermidades for o público, maior será o rigor das boas práticas. E que tipo de contaminação nós trabalhamos em boas práticas? A contaminação biológica, com certeza, a questão de bactérias, sejam elas deteriorantes, sejam elas patogênicas, questão de leveduras, fungos, parasitas, mas não somente a questão biológica. Também temos a questão química, questão, por exemplo, de obtenção de matéria-prima ou seleção de fornecedor com relação a agrotóxicos, a resíduos de drogas veterinárias e uma série de outros produtos químicos que podem vir a se tornar um problema muito sério na produção do nosso alimento ou no nosso produto final. E lá não tem mais como resolvermos. Então, também a questão da contaminação química. E também a física. Aí a questão, por exemplo, de fragmentos de metal, de vidro, de plásticos e etc. Então, nós trabalhamos com os 3 tipos de contaminação. E não só a contaminação microbiológica. Trabalhamos com biológica, com a química e com a física. E dentro daquilo que temos previsto em legislação para a segurança dos alimentos, nós temos então como obrigatório a implantação de boas práticas, dos POPs, também o programa APPCC, Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle. Porém, lembramos que não são só estes. Estes são os regulamentos, isto é, são os programas previstos nos regulamentos, são obrigatórios por lei. Agora, temos normas que são opcionais. Por exemplo, a ISO 9000, a 14000, a específica para alimentos 22000, que não são obrigatórias, são opcionais. A empresa pode atender a um cliente, por exemplo. Você pode ter um cliente que diz assim, eu só compro de você se tiver a ISO implantada.
Então, há uma opção sua de implantar ou não a ISO para atender aquele cliente. Se você não implantar, ele não vai ser seu cliente. Já boas práticas POP ou PPCC, você não tem essa opção. A legislação brasileira, ela diz que são programas obrigatórios, certo?